Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Vou ver se eu consigo aqui colocar o tema. O tema da live é hormônio. Olá, boa noite, tudo bem? Hoje eu dei uma arrumada no meu cabelo, sabe? Obrigada, gente. Que bom! Então hoje aproveitei, né? Tô maquiada, com o cabelo arrumado. Então resolvi fazer uma live. Boa noite para vocês, tudo bem? Obrigada, gente. Olha só, deixa eu ver se eu consigo trazer algumas perguntas para cá da minha caixinha de perguntas. Mas tem uma pergunta sobre hormônio que todo mundo tem dificuldade de entender, né? Quando a gente... eu mudei, né? Melhorei, né, gente? À medida que nós vamos tratando da nossa saúde, a gente vai melhorando, né? Vai melhorando o cabelo, vai melhorando a pele, vai melhorando várias coisas. Então a gente vai aperfeiçoando, né? Pra gente ficar cada vez melhor. Eu acho que esse é o objetivo, né, da saúde integrativa. Quem trabalha com a saúde integrativa, quem trabalha com a saúde que funciona, é melhorar a gente para que os nossos pacientes se espelhem na gente e façam aquilo que a gente recomenda, né? Então hoje especialmente, né, eu arrumei meu cabelo, estou maquiada, né, que eu estava fazendo algumas fotos e tudo mais, então é isso. Por isso vocês estão me vendo assim toda arrumada, tá? Aí eu aproveitei, né, para fazer uma live com tudo arrumado. Então vamos lá, vamos falar sobre hormônios, tá bom? Tem muita coisa que as pessoas não entendem em relação à prescrição hormonal. Uma das coisas que as pessoas não entendem, e eu recebi 2 vezes uma pergunta na caixinha de perguntas e uma pergunta no WhatsApp. Porque, assim, o que acontece? Quando a gente usa hormônio, os nossos hormônios, eles são modulados a partir do feedback negativo. Então, o nosso corpo, o nosso sistema endócrino, funciona a partir de feedback positivo e feedback negativo. Quando a gente está repondo hormônio, a gente está passando hormônio através da pele, usando por via oral, né, usando sublingual, seja lá a forma de usar hormônio que vocês queiram usar. Esse hormônio, às vezes, né, a depender da dose, ele vai gerar um feedback negativo. E esse feedback negativo faz a produção hormonal endógena cair. E aí, a pergunta que eu recebi na caixinha de perguntas no meu WhatsApp, inclusive de alunas minhas, né? Eu tô passando testosterona, repondo testosterona para o meu paciente e a testosterona, ao invés de subir, caiu. Aí a pergunta é, por que a testosterona caiu? É uma pergunta, né, que às vezes a pessoa não entende o que está acontecendo. Eu vou explicar o que está acontecendo. Quando a gente está repondo testosterona, o nosso corpo entende que a gente está recebendo testosterona exógena. Essa testosterona exógena gera um feedback negativo lá para a hipófise e a hipófise reduz a produção dos hormônios endógenos. E aí a quantidade de hormônio produzido pelo corpo reduz. E a quantidade que você está usando não é suficiente para manter a testosterona alta. Então você, nesse momento que você está usando uma dose de testosterona e a testosterona do paciente está caindo, você tem que optar. Qual é o caminho que você quer? O caminho de aumentar ainda mais a testosterona para que o paciente somente use testosterona exógena ou reduzir a dose e fazer o corpo produzir ainda mais testosterona. Então,
é essa a dificuldade que muitos profissionais têm de entender esse pequeno detalhe. E o entendimento desse pequeno detalhe, ele é decisivo para o tratamento adequado, para o paciente ficar satisfeito com o aumento da testosterona. Porque algumas vezes, né, você entra com a testosterona e você vai reduzir. Ah, gente, obrigada. Hoje eu tô bonita porque eu fiz um ensaio fotográfico, tá? Obrigada. Arrumei meu cabelo, olha que lindo que tá meu cabelo. Mas deu para vocês entenderem que quando a gente faz o uso de testosterona, a gente tem que adequar a dose ao paciente. Porque algumas vezes a gente está usando uma dose alta demais e está fazendo a produção endógena cair. Outras vezes a gente está usando uma dose muito baixa que não está sendo suficiente para subir um pouquinho a testosterona. Então, esses detalhes são muito importantes na hora que a gente está fazendo reposição hormonal. Isso vale para os profissionais e vale também para os pacientes entenderem, né? Porque algumas vezes eles querem que a testosterona aumenta. Aí quando olha no exame, a testosterona caiu. E a testosterona caindo, o paciente fica insatisfeito, ele fica triste. Mas algumas vezes, né, é só adequar a dose, é modificar a dosagem que a testosterona endógena volta a ser produzida e a quantidade de testosterona sobe. Uma dica que eu vou dar para vocês, né, muito importante se você for jovem que eu falo é abaixo de 40 anos, aí eu estou falando de reposição de testosterona para homem. Não faça a reposição de testosterona. Use formas de aumentar a testosterona endógena, com suplementação, atividade física, exposição solar, vitamina D, sabe? Tudo isso vai melhorar a produção endógena de testosterona. Então, ao invés de você já repor testosterona logo no início, logo nos primeiros momentos, chegou aos 40 anos, a testosterona já não está tão alta mais, que isso é um fato. Mas ao invés de você já começar a repor, que tal melhorar seus hábitos? Que tal perder peso, fazer musculação, diminuir o percentual de gordura para que essa testosterona natural suba? Então, é isso que acontece quando a gente tem um uso de testosterona e a testosterona, quando a gente mede, ela cai, tá? Não é porque está dando errado o tratamento. O tratamento não está dando errado, a dose que está errada. Então, a gente tem que reduzir a dose de testosterona. Existe, né, aqui atualmente existe como é que eu posso dizer? Uma febre, né, de uso de testosterona alta, doses altas para homens e mulheres. Nós não produzimos rotineiramente doses altas de testosterona, tá? Um homem produz 6, 7 miligramas de testosterona por dia, tá? Então, a gente não precisa usar muitas doses, é só usar doses fisiológicas. Se eu sou a favor, né, a Mayla está perguntando assim, se eu sou a favor de suplementar testosterona em mulher. Eu sou, né? Se a mulher estiver precisando de testosterona, eu acho que ela deve repor sim. Só que a testosterona, ela é importante para a mulher? Sim, ela é bem importante. Mas o que eu vejo é um excesso de testosterona sendo usado. E o excesso de testosterona gera os efeitos colaterais, né? Isso é fato. Quais são os efeitos colaterais? Queda de cabelo, engrossamento da voz, acne, pelo em excesso. Isso são características masculinas. Então, a mulher que tem muita testosterona, hoje eu até escrevi nos stories lá respondendo uma pergunta, a mulher que usa muita testosterona, o cabelo dela cai igual do homem, né?
A calvície androgenética, causada pelo DHT, não pela testosterona, pelo DHT, ela acontece tanto em homens quanto em mulheres. Então, se você está usando muita testosterona e o seu metabolismo, não é para todo mundo, tá? Porque metabolicamente cada pessoa é distinta. Se o seu metabolismo favorecer a produção de DHT, você pode ter a calvície androgenética. Vale para homens e para mulheres, tá? Então, o menos sempre é mais. Eu vou até repetir aqui uma frase do Dr. Laí Ribeiro, que é uma frase que eu já pensava sobre ela, né? Mas a hora que ele verbalizou, eu achei assim perfeita. A frase que ele utiliza: hormônio de mais é igual ao hormônio de menos. Isso não vale só para hormônio, vale para tudo na fisiologia. Então, se eu uso muito de alguma coisa, o nosso corpo sabiamente vai reduzir a produção, vai eliminar mais, né? Então, nada em excesso vai trazer benefício. A gente precisa de uma palavra que não é nem muito bem quista, né? Aqui nas redes sociais, mas a gente precisa de modulação. Modular significa, né, ter balanço. Se não tiver balanço entre os hormônios, não dá certo, tá? É isso que eu vejo. A maioria das pessoas, elas não sabem balancear os hormônios. Elas não conseguem fazer o corpo funcionar em balanço. Não existe equilíbrio. Eu falei isso na live passada, estou repetindo. Não existe equilíbrio na fisiologia. Existe balanço, modulação, tá? A Shelly, ela está perguntando quais os níveis ideais de testosterona e estradiol. Na verdade, não tem como eu te precisar os níveis ideais. Por que não tem como eu te precisar os níveis ideais? Porque nível ideal vai depender da sua idade, da fase do seu ciclo menstrual, vai depender de várias coisas, tá? Mas quando a gente pensa em análise de exame, e aí eu estou falando de exame sérico, né, de sangue, a gente pensa o seguinte: tudo que é bom, hormônio é bom, né? Quem não tem hormônio morre, tá? Tudo que é bom, a gente quer o mais alto possível. Então, se você olhar lá na referência de testosterona, a testosterona para homem, a depender do laboratório, vai a 900, 800 e alguma coisa, 900. Então, se você tiver níveis adequados de testosterona, essa testosterona tem que estar próxima a 900. Ela tem que ser alta. Agora, se você, por exemplo, olha o valor mínimo lá é 245. Estou chutando aqui, estou lembrando o valor de referência de um laboratório, tá? É 245. Então, olha, o valor de testosterona vai de 245 a 900. Se você tiver uma testosterona de 300, 350, você está dentro da margem de normalidade? Tá. Mas você está dentro da margem de normalidade num valor baixo. E esse valor baixo, ele pode não ser suficiente para você, e na maioria das vezes não é. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que subir essa testosterona, porque testosterona é um hormônio bom para homens e mulheres, o mais alto possível, em torno de 900, tá? É difícil a gente ver um paciente com testosterona alta assim, tá? Raríssimo nos dias atuais. Eu ouso dizer que se tiver alguém com testosterona alta assim, naturalmente, né? Tá fora da curva. Porque na maioria das vezes a gente vê testosterona em torno de 500. E quando tá alta, hein? 500, 550, 600. E quando a gente vê de 600, a gente fala: nó, parabéns, sua testosterona tá bem. Mas é porque que as pessoas hoje, né, especialmente, aí eu tô falando de dosagens masculinas,
Por que hoje os homens têm tanta baixa de testosterona? Por causa dos hábitos, né? As pessoas fazem pouca atividade física, não se expõem ao sol, se alimentam mal, dormem mal, estão desnutridas. Então, tudo isso faz reduzir a produção de testosterona. E vale para a mulher, só que os valores de testosterona para uma mulher é completamente diferente de homens, tá? Então vamos pegar o que a gente tem, né? Não é o padrão ouro ideal, mas vamos pegar exame de sangue. Exame de sangue não é muito bom para a gente avaliar hormônio. Mas eu vou explicar isso num outro dia, tá? Na verdade, eu vou até explicar isso no curso de hormônio, tá? Que eu vou falar de dosagem salivar de hormônio, para as pessoas entenderem metabolismo de hormônio. As pessoas não entendem metabolismo de hormônio. Elas prescrevem hormônio, mas não entendem o que está acontecendo no corpo. E aí o que acontece? Vamos pegar o exame de sangue. O exame de sangue de testosterona para uma mulher normalmente vai de 12, 14 a 60 e algumas coisas, né? Eu não lembro de cor aqui, mas é 60 e pouco. Então, se você considerar esse padrão, o ideal é você manter uma testosterona alta, próximo ao valor máximo, 60, né? Um pouquinho acima de 60. Então, agora, atualmente já tem mulheres, né, preconizando testosterona de 900. Ah, eu tenho testosterona de 900 e fala isso com orgulho. Sinto te dizer que essa testosterona muito alta, mais dias ou menos dias, você vai ter um efeito colateral dela, tá? Não sei qual vai ser, mas ele vai aparecer, tá bom? A Cristiane está perguntando como baixar a ferritina. Ferritina, ela é um exame ela serve para duas coisas, né? A ferritina é um armazenamento de ferro e ela está relacionada a dois eventos. Ou você tem uma deficiência de ferritina e você tem uma anemia, que a gente classifica de anemia ferropriva, ou você tem aumento de ferritina e você tem uma inflamação hepática, no fígado principalmente. Então, ferritina alta normalmente é um fígado inflamado. Então, para eu baixar a ferritina, a primeira coisa que eu tenho que fazer é limpar o fígado, desinflamar esse fígado, desintoxicar, né? Como que eu faço um processo de desintoxicação hepática? A primeira coisa é não intoxicando, não sobrecarregando o fígado. Como é que eu não vou sobrecarregar o fígado? Não bebendo, não comendo muito carboidrato, não comendo muito alimento processado, industrializado. Segunda coisa, se nutrindo, né? Porque a falta de nutrientes faz com que o fígado não funcione, aí ele fica sobrecarregado. Então, duas coisas, é eliminar o que causa inflamação e nutrir o corpo, que aí o corpo vai conseguir fazer o processo de desinflamação naturalmente. A Edis, acho que é Edis, ela está perguntando, ferritina de 40 está bom? Não, não está bom, tá? Ferritina de 40 é muito baixa. Eu costumo falar o seguinte com as minhas pacientes, se você não tiver uma ferritina de no mínimo 70, você não levanta da cama. E qual é o problema de você manter uma ferritina muito baixa? Ferritina baixa é sinônimo de desnutrição. Você está com anemia ferropriva por deficiência de ferro. A tireoide trava, especialmente nas mulheres. Então, tireoide passa a não funcionar. Aí você tem ferritina baixa e hipotireoidismo. Aí o seu metabolismo trava, ele não funciona, tá? Esqueça. Não tem como fazer o metabolismo funcionar se a sua ferritina for baixa e você está com hipotireoidismo. É impossível, tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é corrigir a ferritina. E como é que eu vou corrigir a ferritina? Aumentando a ingestão de carne, melhorando o processo digestório, aumentando a ingestão de vitamina C, tá bom? É o básico, bem feito.
Repor testosterona, a Elisandra está perguntando. A Elisandra até é uma paciente minha. Ela está perguntando, repor testosterona baixa ferritina? Baixa ferritina sim, tá? Se você quiser baixar ferritina, é só repor testosterona. A testosterona, ela gasta muito nutriente, porque a testosterona é um hormônio anabólico. Então, à medida que você vai aumentando o seu metabolismo, anabolismo, né? Você gasta o que tem disponível. E aí vai gastando a ferritina, ok? Faz o quê? Porque minha nutricionista, a Ed está falando, faz o quê? Porque a minha nutricionista diz que está boa. Se a sua nutricionista disse que a sua ferritina de 40 está boa, tem que trocar de nutricionista, né? Ela não serve. Então é bom para quem tem inflamação. Essa pergunta aqui da Cídia é ótima. É uma pergunta excelente. A Cídia está falando assim, olha, se testosterona baixa a ferritina, e ferritina é algo de inflamação, né? É um processo inflamatório. Então, a testosterona, ela é boa para quem tem inflamação. De certa forma, sim. Mas eu vou ir um pouquinho além. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Inflamação é uma fogueira. Até o próprio nome inflamação vem de fogo, inflamare, né? Jogar fogo. Então, todo corpo inflamado é como se fosse uma fogueira, tá pegando fogo, tá? Se você joga um combustível numa fogueira, pode até ser, né, num determinado momento, interessante. Mas se você perde o controle e joga muito combustível nessa fogueira, a fogueira ela vai explodir, ela vai aumentar demais. E aí, esse raciocínio, essa analogia é idêntica ao que acontece com os hormônios. Os hormônios desinflamam, aí eu estou falando dos hormônios esteroidais, testosterona, estradiol e tudo mais. Sim, mas depende. Depende do grau da sua inflamação, depende da dose que você usa, depende de vários fatores. Por quê? Se você está muito inflamado, tem alguns marcadores inflamatórios muito alterados, vou dar um marcador inflamatório que chama IGF-1, que ninguém nem pede, né? Mas imagina que o seu IGF-1 está altíssimo. E aí você joga hormônio nesse paciente. A ferritina está alta, beleza. Testosterona vai melhorar a ferritina? Vai. Mas você não dosou o IGF-1, você não sabe como é que tá. Aí o IGF-1 do paciente está extremamente alto também. E aí você aumenta ainda mais o IGF-1. O IGF-1, ele é um hormônio que aumenta a proliferação de célula. Imagine que esse IGF-1 já está alto, porque o paciente está começando a ter algumas células inflamatórias proliferando. E aí você joga um combustível ali, essas células proliferam ainda mais. Você pode estar startando ou aumentando a proliferação de um câncer. Hormônio causa câncer? Não, não causa. Mas ele é um estimulador de proliferação celular. A gente gosta de proliferação celular no corpo? Sim, né? A hora que você vai fazer musculação, o que você quer? Você quer uma célula que aumenta de volume, que até de vida, né? Para você ganhar massa muscular. Só que, se você começa a estimular células a proliferarem e essas células são carcinogênicas, você estimula um câncer. Então, cada vez mais que eu estudo e cada vez mais que eu aprofundo os meus conhecimentos, eu acho que a gente tem que se preocupar com o terreno biológico do paciente.
O terreno biológico é a coisa mais importante que a gente tem que prestar atenção quando a gente está tratando o paciente. É um paciente muito inflamado, como é que ele está, né? Tudo mais. Antes de você ir jogar o combustível na fogueira lá, porque às vezes essa fogueira sai de controle, tá? Então, relativamente, né, assim, às vezes você pode até usar uma testosterona para baixar a ferritina, mas você tem que olhar outros parâmetros desse paciente. Você tem que olhar outros indicadores desse paciente. A coisa não é tão simples, tá? Eliane. Eliane, vou voltar, né? Fazer sua consulta novamente. A Eliane saiu do buraco, graças a Deus. Isso, o ideal é o que a Mayla está fazendo. Primeiro é dar uma organizada no seu corpo, limpar o terreno biológico, que é a palavra técnica, né? Limpar o terreno biológico e aí você entra com os hormônios. Os hormônios são importantes? São, gente. Eu não estou falando aqui mal de hormônio, eu não estou falando que hormônio faz mal, eles não causam câncer, nem nada. É só uma questão de prioridade, né? O que a gente vê na internet não se aplica na prática. Aí eu quero que vocês entendam uma coisa também. Existe o profissional teórico, e existe o profissional prático, que alia, né, a prática à teoria. Por quê? O que acontece? Tem muitos profissionais aqui no Instagram que eles são teóricos. Tem um aqui muito famoso, famosésimo, que ele fala muita coisa que está escrito no livro, mas o que está escrito no livro não se aplica à prática, na maioria das vezes. A prática é no dia a dia, é olhando o exame de paciente todo dia, é acompanhando o paciente todo dia, é respondendo o WhatsApp de paciente todo dia, é ouvindo as queixas de paciente todo dia. Isso é a prática. E a prática está muito longe da teoria. E por que a prática é longe da teoria? Por quê? Porque a prática, ela tem lá um padrão. A teoria tem um padrão. Tem ali, né? Uma via metabólica descrita e tal. Só que quando a gente vai para prática, esse paciente, ele não é do livro. Ele não é um paciente do livro. Esse paciente está inserido no meio, ele tem determinadas características, ele tem determinados sentimentos, ele tem determinadas angústias, isso tudo impacta, tá? Ele tem determinados pensamentos. Então, o que está ali no livro é a fisiologia crua. Só a reação bioquímica, nua e crua. Entre a reação bioquímica nua e crua, tem um oceano de coisas, que é o paciente. Então, tem muitos profissionais aqui, né, bambambãs da internet, que eu vejo eles falando algumas coisas, que eu olho e penso assim, essa pessoa nunca atendeu um paciente. Ele nunca ficou respondendo o WhatsApp de paciente com as suas dúvidas, porque o que ele fala não se aplica. Então, eu quero que vocês entendam isso também. Existe muita diferença entre o que é dito aqui no Instagram e a vida real. O que é dito no Instagram é uma coisa, a vida real é outra, né? Isso vale para tudo no Instagram, tudo das redes sociais. Então, eu quero que vocês entendam isso, tá? A gente consegue melhorar a saúde? Claro, né? Sou prova viva disso. Os meus pacientes também. A Eliana acabou de falar aqui que eu tirei ela do buraco. A gente consegue melhorar a saúde? Sim, mas não é uma mágica igual as pessoas vendem. É uma construção. A gente precisa ficar ali melhorando continuamente, mudando dose, melhorando, aperfeiçoando, aumentando, diminuindo, até a gente chegar num padrão, tá?
Aqui, ó, a Daniela também, ó. Ela tá falando, depois de um mês de tratamento comigo, está se sentindo bem melhor. Até o pé que era ressecado está parecendo pé de princesa. Ó, tá vendo? Funciona, só que precisa ter persistência, né? Paciência. Ali a Ana tá falando, ó, verdade, na prática o buraco é mais fundo. Certeza! Existe uma diferença enorme entre teoria e prática, gente. A teoria é teoria, né? E eu vejo muitos médicos bambambãs aqui falando, e eu penso, gente, ele nunca atendeu um paciente na vida. Olha lá, a Esteves, a Luciana, é a Luciana Esteves. Minha consulta foi segunda-feira, estou muito esperançosa que tudo vai melhorar para mim. Certeza, gente. Eu tenho certeza que os meus pacientes melhoram significativamente. Hoje eu atendi uma paciente, ela é uma paciente super antiga minha, mas ela tinha sumido, tá? Ela foi lá na época da pandemia, ela sumiu, pegou Covid, tomou vacina, uma confusão danada. E ela voltou para mim, ela foi minha paciente quando eu morava lá em Lavras, no interior. Ela é de uma cidadezinha chamada Macuco. Não sei se vocês conhecem Macuco de Minas. É um vilarejo. E ela foi minha paciente em 2018. Lá atrás, quando eu comecei. Aí ela sumiu, passou a pandemia, 2019, 2020, 2021, 2022. Ela voltou para mim no finalzinho do ano passado. E ela teve um hipertiroidismo. O hipertiroidismo dela, na minha opinião, né? Teve muito a ver com Covid, às vezes a vacina, né? Várias coisas envolvidas. E ela veio para mim, e eu tô contando o caso dela para vocês verem que é um processo. Ela veio para mim porque o médico falou para ela que a única alternativa que ela tinha era de tirar a tireoide. Aí eu falei com ela, olha, espera um pouco, vamos fazer algumas tentativas antes de você tirar a tireoide. E ela veio pra mim assim, sabe, mal, magrinha, ela tava com hipertireoidismo, então o rosto dela tinha ficado pele e osso, tava com taquicardia tremendo. Aí eu comecei o processo com ela, né? E é isso que eu faço, é limpar o corpo, é nutrir, é limpar de novo, é nutrir de novo e tal. E hoje ela voltou pra mim. Acabei de atender ela agora há pouco. E ela tá com semblante, né? Porque às vezes é o semblante do paciente que me fala se ele tá bem ou se tá ruim. O semblante dela é de uma pessoa saudável. Ela veio para mim com o semblante de uma pessoa doente, assim, caquética, sabe? Ela mesma falou, doutora, nossa, eu melhorei demais. Não tô boa 100% ainda não, mas do jeito que eu tava, tô ótima. Aí eu falei com ela, vamos fazer mais 2 meses antes de você ir pro médico. Não vai pro médico agora não, espera mais 2 meses. E aí ela falou, eu topo. Esperar mais um tempinho para eu voltar pro médico. Porque se voltar pro médico ele vai querer tirar a tireoide, né? Então eu falei, espera, não vou tirar a tireoide ainda não. Mais um pouquinho e a gente, né? E dali 2 meses a gente faz de novo os exames. Aí você volta lá no médico. E aí eu comecei a entrar com ela com coisas um pouquinho mais aprofundadas, né? Por exemplo, e olha que incrível, eu quero que vocês entendam isso também. Tem muita mulher aqui nessa live e eu quero que as mulheres entendam isso. Só para finalizar a live, eu fiz a seguinte pergunta para ela hoje. Eu falei assim, ô fulana, você lembra de algum evento importante que aconteceu que fez você começar a ficar doente? Aí ela falou várias coisas da vida dela, várias. Aí uma das coisas que ela fez, até anotei que acho que foi em 2021, ela tirou o útero e o ovário. No meio da pandemia, aquela confusão toda e tal, ela tirou o útero e o ovário. E olha que incrível,
depois da cirurgia, ela começou a ter problema na tireoide. E olha que incrível, né? Então, quando a gente vê essa conexão do corpo, uma cirurgia, toda mulher que tem cicatriz de cesárea, tá? Toda mulher que tem cicatriz de cesárea tem que fazer terapia neural. Procure um profissional na sua região aí. Faça terapia neural. Porque a terapia neural reconecta o corpo, melhora a conexão do corpo. E aí, né, a depender da mulher, ela vai ter a cicatriz e vai interferir em determinado órgão. E aí vai para o órgão de choque. Qual é o órgão de choque? Depende, cada mulher tem um. Ela era a tireoide. O órgão de choque dela é a tireoide. Então, a gente já conseguiu melhorar ela muito bioquimicamente falando. Ela já está outra pessoa. A disposição, energia, o cabelo, o rosto. Ela saiu de uma pessoa completamente doente para uma pessoa que você olha para ela e fala assim, olha, você melhorou demais. Eu até falei com ela, nossa, você melhorou demais. Agora a gente vai começar a trabalhar outras coisas além da bioquímica, a parte energética. Então, a terapia neural, ela é uma técnica, né, da saúde integrativa, que tem a ver com melhora, né, da transmissão elétrica entre os tecidos. Isso aí é uma aula, né, que tem que dar sobre terapia neural. Mas é muito importante a gente entender o paciente de forma integrativa, porque quando a gente olha só um ponto, só tem um olhar, né, a gente não consegue resolver o problema do paciente. Então, essa paciente especificamente, que é o caso clínico que eu estou falando, a gente está melhorando bioquimicamente ela. Melhorou significativamente. Mas agora eu preciso melhorar a parte energética, a parte, né? Igual a Ana está falando ali, ó. A Ana faz terapia neural, ó. Ela trabalha em Atibaia. Ela faz terapia neural. Então, a hora que a gente faz a autorregulação do organismo, né, que é uma forma da gente falar de forma simples, né, da terapia neural, melhora demais, tá? Então, é sempre importante a gente ampliar o nosso olhar. A gente tem que fazer uma ampliação para a gente conseguir, às vezes, resolver o problema do paciente, tá? Todos esses detalhes, né, mais aprofundados, quem é da área de saúde, eu vou dar no curso avançado, tá? Os meus alunos, eles vão para esse curso avançado, que a gente vai discutir mais profundamente esses detalhes, sair mais da bioquímica e ir mais para outras áreas além da bioquímica, tá? Em Brasília, não sei quem faz terapia neural em Brasília, mas é fácil achar, tá? Depois você me manda um oi lá, que eu olho alguém em Brasília para fazer terapia neural. Eu acho que tem vários, tá? E aí, a gente tem que ter esse olhar integrativo, né? Esse olhar integrativo é o olhar que funciona, ok? Se a gente não tem esse olhar, a gente não consegue tratar os nossos pacientes. Vou só responder essa pergunta da Daniela, a última, tá, gente? Cortisol baixo. Cortisol baixo é uma dificuldade da sua adrenal de produzir cortisol, né? Cortisol é o principal hormônio anti-inflamatório, é o principal hormônio energético. Então, se você não tem cortisol, você não tem energia, você está inflamada, porque você não tem o anti-inflamatório natural. E o que faz baixar o cortisol é estresse demais, falta de sono reparador, inversão do ciclo circadiano, igual eu falei ontem, né, na live, e desnutrição. Tudo isso baixa o cortisol. Então, o que a gente tem que fazer? Regular o ciclo,
nutrir o corpo, controlar o estresse, repor cortisol. Às vezes a gente tem que repor cortisol, tá? Existem formas da gente repor cortisol. A Ana tá perguntando o que eu acho do Natifa Pro. Natifa Pro? Deixa eu ver o que é o Natifa Pro. Eu sei que é um anticoncepcional, né? Eu vou olhar aqui o Natifa Pro. Rapidamente. Tem estradiol 1 miligrama, e tem noretisterona. Não é bioidêntico, tá? Então, se não é bioidêntico, é valerato de estradiol. Então, não é bioidêntico, não é estradiol puro. E é o acetato de noretisterona, que deve ser um análogo de progesterona. Não é bioidêntico. Aí, se você quiser usar um não bioidêntico, né? Não dá certo. Ok? Então, pessoal, depois, em outra oportunidade, eu volto para a gente falar um pouco mais sobre hormônio, saúde, formas de melhorar, né, os nossos pacientes e tudo mais. Lembrando que, para quem é da área de saúde, tem 2 cursos abertos. Um de hormônio, tá? Esse hormônio eu vou falar sobre metabolômica, não vou falar de hormônio tradicionalmente. Eu vou falar de metabolômica dos hormônios. Uma das coisas importantes que ninguém sabe, né? Ninguém sabe como que os hormônios são metabolizados. E o outro é para quem é da área de saúde, mas quer um curso mais avançado. Ok? Esses cursos estão com o link lá na minha bio. Se alguém quiser, eu nem fiz ainda a abertura oficial dos cursos, tá? Eu ainda vou fazer, mas eu já estou avisando para vocês que os cursos estão abertos. Ok? Amanhã eu volto, se der tempo, para a gente continuar falando sobre esses detalhes, né? Que eu sempre falo por aqui. Saúde, longevidade, formas de melhorar ou otimizar a sua saúde. Ok? Obrigada, Ana. Quem chegou depois é porque hoje eu fiz uma sessão de fotos e aí hoje eu estou bem arrumada, né? Vou tentar vir mais vezes assim arrumada na live, mas então quando a gente faz uma sessão de fotos a gente fica mais bonita, né? Então até amanhã, tá bom? Um beijo para vocês, boa noite.